Olá, começa agora mais um João Pessoa em Debate. Hoje traremos o assunto os direitos do idoso. Aqui em nossos estúdios estamos com Miriam Lúcia Trindade, ela que é presidenta do Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa, o senhor Antônio Almeida Cavalcante, que é presidente do Conselho Estadual do Idoso, e a senhora Marilene Fátima Barbosa, ela que é vice-presidente da instituição Vila Vicentina Júlia Freire. Bem, esse primeiro bloco, gente, eu gostaria que vocês fizessem breves apresentações de suas pessoas, os cargos que vocês exercem nas instituições e um pouco do trabalho pelas instituições realizado. Eu gostaria de começar, portanto, pela senhora. É um prazer estar aqui com vocês. E a minha função atualmente, eu estou como presidente do Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa. Este conselho ele foi criado no ano de 2000 e ele vem sendo estruturado no seu espaço físico e na sua programação desde o ano passado. A proposta do Conselho Municipal do Idoso é um órgão deliberativo, fiscalizador, e também nós temos um trabalho de uma capacitação continuada com os conselheiros. Então, mensalmente, nós temos um grupo de estudo que nós discutimos a questão do estatuto, da lei e os direitos do idoso, na sua maioria. Pois não, senhor Antônio. Antônio Almeida Cavalcante, eu sou presidente do Conselho Estadual do Idoso. Este conselho, apesar de ter sido instituído, ter sido criado no ano de 2000, ele passou algum tempo inativo. A partir de 2005, nós formulamos uma proposta e estamos pondo em prática. A exemplo da primeira conferência estadual que realizamos há poucos dias aqui na capital, que foi um sucesso absoluto. Este evento faz parte de uma programação nacional que serão consolidadas as proposições apresentadas nesta conferência em Brasília, no período de 23 a 26 de maio, onde os direitos e tudo aquilo que se relaciona ao idoso serão debatidos. Pois não, senhora Marilene. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou vice-presidente da Vila Vicentina Júlia Freire. É uma instituição de longa permanência que funciona há 62 anos e que trabalha com o acolhimento do idoso, aquele idoso que não tem um familiar que cuide dele ou que ele mesmo não tenha condição de autocuidado. Pois não. Daqui a pouco nós retornaremos, portanto, com o segundo bloco do João Pessoa em Debate. Até já. Milhões de pessoas no Brasil podem ter os vírus das hepatites B e C. Previna-se. Não compartilhe agulhas nem seringas. Exija material descartável ou esterilizado em tratamentos de saúde e beleza, tatuagens ou piercings. Mulheres grávidas podem passar para o bebê. E use sempre camisinha. Só com a prevenção é possível evitar as hepatites B e C. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, fica em casa estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles. O Bolsa Família para mim é ótimo. O pai compra com esse dinheiro. Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né? Então eu espero coisa melhor para eles tudo, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola, vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos.
Estamos de volta com o segundo bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é a garantia dos direitos do idoso. Aqui em nossos estúdios estamos com Miriam Lúcia Trindade, ela que é presidenta do Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa, o senhor Antônio Almeida Cavalcante, ele que é presidente do Conselho Estadual do Idoso, e também a senhora Marilene de Fátima Barbosa, que é vice-presidenta da entidade Vila Vicentina Júlia Freire. Bem, eu vou começar perguntando à senhora Miriam sobre as ações que estão sendo tomadas hoje pelo Conselho Municipal do Idoso e também que a senhora falasse um pouco mais da importância do Conselho. O que é o Conselho Municipal do Idoso e qual é seu objetivo? O Conselho Municipal do Idoso, ele está vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura. E esse Conselho ele vem atuando também em parceria com a Curadoria do Cidadão, através do Ministério Público, desenvolvendo uma fiscalização nas instituições de longa permanência. E nós temos verificado que essa fiscalização deu um efeito muito positivo, mas na questão de um processo educativo para os dirigentes das instituições. Não foi numa função punitiva, mas observamos que cada instituição adequou o piso antiderrapante com rampas. E a gente observou o quê? O cuidado com a limpeza, com a higiene, o cuidado também com os participantes enquanto funcionários e enquanto dirigentes, eles estão tendo a preocupação em procurar se capacitar. A semana passada, o Conselho Municipal do Idoso ofereceu um curso de prevenção e enfrentamento contra a violência na pessoa idosa. E observamos que tinha os dirigentes, tinha funcionários, tinha pessoas do Programa da Saúde da Família, tinha 55 participantes do Programa da Saúde da Família. E isso para nós foi muito importante enquanto conselho, porque estamos percebendo que os profissionais estão procurando se capacitar na área do envelhecimento, estudando as questões da gerontologia e as questões da geriatria. E só através do conhecimento é possível desenvolver um trabalho de qualidade e um trabalho que venha proporcionar um bem-estar às pessoas idosas. Então, através do Estatuto do Idoso, através dos conselhos, tanto o Conselho Municipal como Estadual e o Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa e as instituições de longa permanência, nós estamos observando que os dirigentes e as pessoas envolvidas com esse segmento estão realmente comprometidas em busca de um melhor bem-estar para essa população idosa. Quem são as pessoas que fazem parte do Conselho? O Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa, nós temos 4 representantes do governo, Secretaria do Desenvolvimento Social, Secretaria da Educação e Secretaria da Saúde. Nos representantes da sociedade civil, nós temos um idoso que é residente, é um usuário que reside no Lar da Providência, temos um representante do grupo de convivência, temos um representante, enquanto dirigente de uma instituição de longa permanência, temos 2 pessoas de instituição de longa permanência. E temos também um assento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que é uma entidade sem fins lucrativos, mas é uma entidade de cunho científico, que ela se faz representar tanto no Conselho Municipal como estadual. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia já existe aqui na Paraíba desde 1982. E temos também um assento da Universidade Federal da Paraíba. A Universidade Federal da Paraíba vem trabalhando há 15 anos nessa área do envelhecimento e da velhice. Senhor Antônio, algumas das ações do Conselho Estadual e quem faz parte do Conselho? O Conselho Estadual, ele, como já frisamos anteriormente, ele, apesar de ter sido criado em 2000, apenas em 2005 é que ele foi reativado. Nós ainda estamos fazendo um banco de dados para saber quantas casas asilares nós temos, quantas pessoas estão dentro desse ambiente. Enfim, o governo está procurando, também em parceria com o Conselho Municipal, com a doutora Miriam, com as entidades, como a doutora aqui presente, todas essas pessoas estão englobadas num afã único, que seja levar ao idoso aquilo que ele tem direito de acordo com a lei recentemente aprovada em 2003, que é a 10.741, onde o idoso tem direito à dignidade, à liberdade e o respeito. É um trinômio, é um tripé em que se assentam todas as expectativas de uma melhoria de vida do Conselho Estadual do Idoso para esse pessoal
chamado terceira idade. O conselho nosso é formado por pessoas da universidade, pelo Fórum do Idoso, a Secretaria de Educação e Cultura, a Saúde, a ASPAM, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e, inclusive, o Ministério Público Estadual na pessoa do Dr. Valberto Cosmo Lira. Nós estamos, então, agregados, todos procurando, então, dar uma amplitude a esses conselhos, tanto estadual como municipal, trabalhando em parceria para que o Estatuto do Idoso, ele realmente seja um instrumento de que o idoso tenha todos os seus direitos garantidos de acordo com essa lei. Senhora Marilene, fale-nos um pouco da sua instituição e também a senhora como gerontóloga. Quais são as providências que estão sendo tomadas para melhorar as condições dos idosos nesses abrigos? A Vila Vicentina Júlia Freire é uma instituição filantrópica que existe há 62 anos, fruto de uma doação da família Júlia Freire, e que é a segunda instituição mais antiga da Grande João Pessoa, depois das 7 instituições que nós temos aqui em João Pessoa. Nós temos no total 8 instituições cadastradas, das quais nós fizemos todas a inspeção ultimamente, né? O Ministério Público fez a inspeção. Então, a Vila Vicentina Júlia Freire é uma instituição que tem capacidade de abrigar 70 idosos e atualmente abriga 66 idosos. São 38 homens e 28 mulheres. Todas essas pessoas são pessoas que por um motivo ou outro, elas vieram para lá em busca de uma segurança, de uma qualidade de vida melhorada para si. A maioria das pessoas que procuram a instituição asilar para ter o acolhimento, elas são pessoas que não têm condições de se automanter ou que o familiar também não tem essa condição de mantê-lo. Ou até mesmo são pessoas que, por casos especiais, mesmo ela tendo essa condição, ou ela tendo esse familiar, ela, por uma condição especial, nós fazemos na seleção, nós fazemos uma consulta ao Ministério Público, ao Conselho Municipal, ao Conselho Estadual, e aprovada essa admissão, aprovada essa consulta, nós admitimos o idoso. Então, o idoso, a instituição asilar, ela tem como finalidade abrigar esse idoso nas suas necessidades básicas, quais sejam alimentação, saúde, lazer, educação e também o trabalho, né? Porque nós temos alguns idosos na instituição em que eles ainda dão uma parte da sua colaboração dentro da instituição de livre e espontânea vontade como meio de ocupação do tempo livre, né? Atualmente, a instituição, nos últimos 12 meses, depois que nós participamos desses eventos de gerontologia, onde eu me especializei em gerontologia, através do NIET, que é um núcleo integrado de estudo e pesquisa da terceira idade da Universidade Federal da Paraíba, e que é um órgão que iniciou esse trabalho na Grande João Pessoa. Então, a visão de instituição asilar, nós estamos tendo assim uma evolução positiva, porque o asilo não é mais visto, não precisa ser mais visto como um local de isolamento, um local de segregação. Então, com o nosso apoio, com o apoio do pessoal do Conselho Estadual e do Conselho Municipal, das secretarias que nós temos acesso, e da comunidade em geral, e também dos familiares, nós estamos fazendo um trabalho diferenciado na Vila Vicentina Júlia Freire, onde a admissão ela tem toda uma característica de acolhimento pessoal e da família. Então, recentemente, nós tivemos um trabalho feito pelo grupo de extensão, que é um projeto de extensão de autoria de professora Miriam, né, em que se intitula uma ação interdisciplinar em instituição de longa permanência, e que nós trabalhamos o quê? Nós trabalhamos o processo de admissão, que é a coisa mais sutil que nós temos, né? Um idoso bem admitido, ele traz fluxos positivos para a instituição e, consequentemente, ele vai ter uma vida digna dentro da instituição. Então, nós atualmente fizemos uma avaliação nessa admissão,
nós vamos em loco, ver onde é que o idoso mora, quais as condições de moradia, por que ele não quer, por que ele não pode permanecer mais naquela moradia. E depois nós temos todo um processo de adaptação, tanto da família como do idoso, onde ele passa, tem aqueles períodos de visita, adaptação, passa uns dias na instituição e tenta se adaptar àquela comunidade. Por que nós consideramos isso um ponto de referência na gerontologia? Porque nós observamos que a maioria dos idosos que moram em instituições, elas nem sempre foram para lá, foram admitidas por livre e espontânea vontade, né? Porque eles quiseram ir para lá. Então, às vezes, muitas das vezes, é a família querendo se desfazer daquele dito fardo, né? Que o idoso não pode ser mais visto como um fardo. E aí, o nosso grande trabalho é também com a família. Então, o idoso, ele tem um compromisso, a família tem um compromisso de frequentar a instituição e de semanalmente, pelo menos, falar com o idoso, né? Pelo menos, ultimamente, nós temos tido esse trabalho no serviço de admissão. E em outras instâncias, nós melhoramos o serviço na área de gerontologia dentro das instituições, quando nós convocamos a comunidade civil, né, a sociedade civil e a comunidade como um todo, a participar das ações dentro da instituição, quer seja em programas, em campanhas, em visitas. E, ultimamente, nós fizemos 3 convênios com instituições representativas da Paraíba e que nós temos esse serviço prestado dentro da instituição, que são instituições que servem na área de saúde, onde atualmente nós não temos esse tipo de serviço dentro da rede pública. E ao lado disso nós temos os serviços prestados pelo serviço público de maneira geral, o serviço de saúde, o serviço social, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através da Prefeitura, através do Estado e das ONGs e da comunidade em geral. A visão que nós temos hoje da instituição e o que nós percebemos das pessoas que visitam a instituição Vila Vicentina Júlia Freire é que houve um boom no crescimento, né, no número de pessoas idosas no Brasil, e em especial na Paraíba, que é o nosso estado, houve esse boom também de transformação positiva dentro da instituição Vila Vicentina. Por quê? Porque nós temos essa visão, nós temos a assessoria direta e nós vamos atrás, nós enquanto direção, nós vamos atrás das melhorias para a instituição dentro do estatuto, né? E aí nós recebemos o feedback da população e dos familiares, né? É um trabalho muito criterioso, né? É um trabalho educativo, como a professora Miriam mesma disse, não é? É um trabalho onde a gente precisa primeiro ter a consciência interna do que é o envelhecimento, do que é a velhice, para que a gente possa repassar para as pessoas, para a comunidade, para a família e para o próprio idoso o que é estar dentro de uma instituição, né? Então, em comentários, nós temos sessões de escuta terapêutica, nós temos trabalhos servidos pela comunidade em trabalhos artesanais, nós temos o trabalho de fisioterapia. Então, durante esses 12 meses, nós tivemos 16 benefícios em termos de trabalho para a população da Vila Vicentina Júlia Freire, que é uma instituição ligada à Sociedade São Vicente de Paulo. Bem, recentemente aconteceu a Conferência Estadual para discutir os direitos do idoso e a criação do RENAD, né? Isso eu gostaria que vocês falassem o que foi discutidos, quais foram os principais pontos discutidos na Conferência do Idoso, como também o que é o RENAD. Então, veja, o RENAD é a Rede de Apoio de Proteção à Pessoa Idosa. E essa primeira Conferência Estadual da Paraíba, do idoso, ela veio fortalecer todo o segmento de trabalho com a população idosa, que seja a nível estadual, que seja a nível municipal, que seja a nível de universidade e da sociedade civil. E foi um ponto culminante para o nosso trabalho,
para fortalecer justamente essas parcerias que nós tanto tínhamos o desejo de conquistar cada vez mais. Então, ela fortaleceu e estamos levando no dia 23 de maio toda a proposta dos eixos que foram discutidos, a questão dos maus-tratos, a questão da assistência social, da saúde, a questão dos conselhos, qual o papel dos conselhos, e verificamos que, dentro dos participantes, houve realmente um comprometimento maior por parte dos técnicos e por parte de nós que fazemos parte tanto do Conselho Municipal como estadual e a Universidade Federal da Paraíba. E a Curadoria do Cidadão, através do Ministério Público, o doutor Valberto tem dado assim, o maior apoio a todos os trabalhos nossos e temos verificado que esses técnicos cada vez mais estão procurando adquirir esses conhecimentos. E outro ponto importante, que o Estatuto do Idoso está aqui, ele foi criado em 2003 e que é um ponto positivo do Estatuto, é que ele não está ficando feito a lei, a 8.842. A lei 8.842 foi criada em 2004 e ela ficou muito bem elaborada, mas ela ficou engavetada. E agora o Estatuto do Idoso, ele está aí, tem alguns pontos que ainda está distante da nossa realidade, mas o quê? Compete a nós, conselhos, governantes, sociedade civil, a gente procurar pôr em prática esse estatuto, que só assim, através de uma lei, através do conhecimento, é que a gente pode lutar por dias melhores. Então, essa questão do envelhecimento, o envelhecimento, todos nós estamos envelhecendo, mas existe uma discriminação significativa, principalmente com os idosos de baixa renda. Parece que quem é de classe média não envelhece, é só pobre que envelhece. E que é importante que a gente discuta isso, que a gente chame a atenção da sociedade como um todo, porque se nós todos estamos envelhecendo, mas temos a obrigação de procurar envelhecer melhor e repassar os conhecimentos para a geração mais nova. E que essa geração mais nova, ela passe a entender o velho enquanto uma pessoa que contribuiu com a sociedade, contribuiu com a educação e que vem contribuindo muito com sua sabedoria. Então é importante essa interação do velho, do adulto, da criança e do jovem, para que, através do estatuto, a gente torne esse estatuto mais público e que a gente cada vez mais passe a discutir junto à sociedade civil e junto com os governantes. Esse estatuto, ele é muito bonito no papel. Isso. Mas essa conferência, ela ajudou para que alguns pontos fossem modificados ou acrescentados ao estatuto e também para reforçar o trabalho. Aí eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso, para deixar bem claro para o telespectador da importância dessa conferência, justamente como agente, assim, se eu posso dizer, modificador, né, como também fazer valer os direitos do idoso, que muitas vezes eles não são aplicados, só estão no papel, como eu disse no início. Então eu gostaria que o senhor falasse de alguns pontos importantes discutidos que vão ser encaminhados a essa conferência nacional também. Que o senhor falasse um pouco dessa conferência, como é que estão os preparativos para a conferência nacional. Esta primeira conferência estadual dos direitos da pessoa idosa, realizada agora no dia 28 de março, ela teve uma significação muito grande, um significado muito grande. Por quê? Porque envolveu diversos segmentos da sociedade, diversas agremiações, entidades, órgãos representativos, aqueles que lidam diretamente com o idoso, todos se envolveram. E eu acho que pela primeira vez em João Pessoa, um evento conseguiu reunir no mesmo espaço tanta gente importante, tanta gente que contribui, que luta, que pugna pelo direito da pessoa idosa. Dentro do tema central, que foi construindo a Rede Nacional de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, foram discutidos e debatidos amplamente e sintetizados em um documento que será feito um relatório para Brasília, 8 eixos temáticos, dos quais nós destacamos maus tratos ao idoso, a questão da saúde do idoso, a assistência social, da previdência, do orçamento e a parte financeira também, que é muito importante para que o idoso tenha os seus direitos assegurados. Como a doutora Miriam disse, o estatuto, a lei 10.741, que ampliou e consolidou tudo aquilo que estava na lei 8.842 de 1994, diga-se de passagem que essa lei passou 7 anos no Congresso para ela ser finalmente aprovada dentro desse âmbito da lei 10.741.
E dentro de tudo aquilo, é o que sempre repito, é a dignidade, a liberdade e o respeito que se deve ter à pessoa idosa, porque aquela pessoa que hoje está no limiar dos 60 anos em diante, ela contribuiu de um modo muito produtivo, de um modo muito eficaz, em todos os sentidos, em todos os segmentos, para que no fim da sua vida, que nós dizemos assim, e vamos mudar essa projeção de fim de vida, para que nesse limiar de nova existência, ele possa ter a sua dignidade respeitada, a sua liberdade de ir e vir, e o respeito que é devido àquela pessoa que durante toda a sua vida, como magistrado, como professor, como funcionário público, enfim, como uma pessoa humana, se dedicou e deu a sua participação em prol de uma sociedade melhor. Então, essa Conferência Estadual do Direito, que é uma preparatória para essa nacional em Brasília, ela construiu eixos temáticos muito importantes. Esses eixos foram consolidados, faremos um relatório final para Brasília e, a exemplo dos 27 estados da Federação, inclusive a Paraíba, nós temos certeza que 80% a 70%, no mínimo, eles coincidem, eles têm a mesma estruturação, porque são os mesmos problemas existentes em todos os estados da Federação. E nós iremos a Brasília, levando uma representação de 10 delegados, porque você sabe, a Paraíba é o terceiro estado em número relativo de maior quantidade de idosos. Nós temos 10,6 de idosos, só perdemos para o Rio de Janeiro, que tem 12,7, e o Rio Grande do Sul, que tem 10,1. Isso em termos percentuais. Em termos percentuais, né? E você vê que a população da Paraíba é maior do que a global, que nós temos 176 milhões de habitantes no Brasil, enquanto 10%, 9,6% é de idosos. Quer dizer, a Paraíba tem 10,6%, quer dizer, tem mais do que a média total brasileira. Então, isso é uma grande responsabilidade nossa, que fazemos essa campanha em benefício dos direitos da pessoa idosa. É uma responsabilidade muito grande, porque nós temos a terceira maior população a tratar, a dar carinho, a dar novas diretrizes, a dar novas proposições dentro desses eixos temáticos e dentro dessa rede de construção da proteção e defesa da pessoa idosa. É interessante, o senhor que o senhor tocou nesse ponto aí, da quantidade de idosos em termos percentuais que residem tanto em João Pessoa como na Paraíba como um todo. Isso se deve a quê? Nós estamos num estado pobre, em que a expectativa de vida é relativamente baixa, digamos assim. É porque muitas pessoas, elas se aposentam nos grandes centros e optam por morar num estado tranquilo, livre de violência, digamos assim, ou com baixos índices de violência como a Paraíba. Vocês têm algum dado estatístico que comprove essa migração? Porque muitas pessoas dizem que gostariam de trabalhar nos eixos sul, do sul, como São Paulo e Rio, não é isso? E de repente resolvem, no fim de vida, vir morar em cidades tranquilas como João Pessoa, aqui no Nordeste, para poder encontrar um pouco de paz. O senhor acha que esse número elevado de idosos, em termos percentuais, aqui em nossa sociedade, se deve a isso? Eu passaria esse assunto à doutora Miriam, que ela tem um conhecimento de causa maior. Ela poderia, dentro dessa perspectiva, aí, dizer exatamente ao público o porquê dessa população ser a terceira maior no Brasil. Eu passaria, então, a palavra à doutora Miriam. Um dos fatores que as pessoas estão vivendo mais, né? A medicina avançou, mas existe outro fator também que é importante, é a questão do número de filhos por família. Há 20 anos atrás, a média de filho por família era 6 filhos. Atualmente não dá 2 filhos. E outro fator também importante é que os jovens ainda vão em busca de cidades maiores e as pessoas mais velhas ficam tomando conta de neto e ficam numa cidade mais tranquila. Então, são fatores importantes que têm contribuído também para que as pessoas procurem viver aqui na Paraíba. Cidade mais tranquila, um estado menor, mas isso também é importante nesse sentido que a medicina avançou. A questão das descobertas dos antibióticos, a questão da saúde pública também tem se investido. Então, são esses fatores que estão proporcionando uma maior longevidade. Perfeito. Na sua experiência como, digamos assim, gestora, não é isso, de uma entidade, um abrigo de idosos,
A senhora tem observado, assim, eu gostaria que a senhora até citasse exemplos, se possível, mas é claro, contando o milagre, mas não o santo. Quais são os casos mais comuns com os quais a senhora se depara lá no abrigo, de casos de pessoas que não fazem com que os direitos do idoso sejam respeitados? Primeiramente, eu acho que essa problemática da quantidade de idosos na zona urbana, nós temos um trabalho dentro da Vila Vicentina Júlia Freire, onde a gente vê o maior número de pessoas da zona rural. E o maior número também, o índice maior é de pessoas, de homens, e o estado civil não declarado. Daí nós temos algumas conclusões em que a gente cita o êxodo rural, não é? A busca da melhoria de qualidade de vida na zona urbana. E aí, voltando um pouco à sua pergunta, em que você me pergunta de que maneira a gente vê com mais frequência na instituição o desrespeito ao idoso, né? Primeiramente, com relação à cidadania, porque qualquer idoso, antes de ser idoso, ele é um cidadão. Então, a gente vê essa cidadania dele o tempo todo sendo, né, quebrado, né? Quando ele não tem direito a um tratamento melhor com relação à previdência social, né? Com relação aos seus direitos garantidos no trabalho, né? Para ter uma aposentadoria digna, um trabalho digno, ter sua moradia assegurada, ter suas necessidades básicas asseguradas. Então, em função disso, eles buscam, por não terem essa garantia, né, que é de direito do cidadão, eles buscam outras alternativas, né? Daí porque a proliferação em épocas passadas dos asilos, que hoje, graças a Deus, a gente já tem outras alternativas, que são centro de convivência, do qual nós temos um aqui no Castelo Branco, né? Nós temos algumas instituições como a nossa, que já tem um trabalho mais aberto, né? Onde o idoso, a gente já tem um trabalho onde ele pode estudar a volta dele para a sua residência, né? Onde nós tivemos o registro de alguns casos, o repensar do que é atualmente voltar para casa, se vale, o que é que vale a pena, o que é que ele vai encontrar de volta, se ele vai ter condição. E outra é a qualidade de vida mesmo que nós proporcionamos dentro da instituição, em que ele pode ir e vir, né? O idoso que ele tem, que ele é um idoso de dependência 1 ou 2, que nós temos a classificação, que tem pouca dependência, então ele tem essa liberdade de ir e vir da instituição. Então ele pode sair, passar dias fora, né? Então aí a gente já vê que há uma melhoria nesse tratamento da qualidade de vida do idoso. E que um outro ponto que a gente vê, o idoso não sendo assegurado esse direito dele, é com relação a esse número exacerbado de empréstimos, de pessoas que usam do dinheiro do idoso indiscriminadamente. Ótimo, a senhora está tocando nesse assunto, eu vou deixar para o próximo bloco, que eu gostaria justamente de tocar nesse assunto, falar da questão dos maus tratos, tanto em nível psicológico quanto em nível físico. Então, aguarde só um instantinho, que daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate. Até já. Para receber o Bolsa Família, as minhas crianças têm que ir para a escola. Eu acho isso bom, porque minhas crianças vão ter algum futuro na vida. Porque não precisa sair de casa para trabalhar, ficar em casa estudando. Porque eu não tive essa felicidade na minha vida. Mas eu quero isso para eles. O Bolsa Família para mim é ótimo. Faz compra com esse dinheiro.
Cuidar da saúde dos meus filhos é muito importante, né? Então eu espero coisa melhor para eles tudo, até para esse aqui que vai nascer agora. Bolsa Família me ajuda muito e vai me ajudar a mudar de vida. Para você fazer parte do Bolsa Família, a sua renda precisa atender aos critérios do programa. Se sua família foi selecionada, não esqueça. Filhos matriculados e indo à escola. Vacinação em dia, pré-natal e acompanhamento da saúde das crianças. Brasil, um país de todos. Olá, natureza! Primeira pergunta. Após lavar, o que você faz com as embalagens vazias de agrotóxicos? A. Queima. B. Joga no rio. C. Devolve no local indicado na nota fiscal de compra. Letra C. Devolvo no local indicado na nota fiscal. Muito bem! Mais uma pergunta. E o que acontece com quem não devolve as embalagens? A. Nada. B. Fica de castigo no milho. C. Multa. Letra C. É multa. Isso! É de gente assim que a natureza precisa. Lave e devolva todas as suas embalagens vazias de agrotóxicos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do João Pessoa em Debate de hoje, cujo tema é os direitos da pessoa idosa. Aqui em nossos estúdios estamos com Miriam Lúcia Trindade, ela que é presidenta do Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa, o senhor Antônio Almeida Cavalcante, ele que é presidente do Conselho Estadual do Idoso, e também a senhora Marilene de Fátima Barbosa, ela que é vice-presidenta da entidade Vila Vicentina Júlia Freire. Bem, eu gostaria que nesse bloco vocês ficassem, portanto, bem à vontade para falar dos casos mais frequentes de violência pelas quais os idosos estão sujeitos. Porque, segundo dados do Ministério Público Estadual, da Curadoria do Cidadão, cerca de 100 denúncias de maus tratos acontecem todos os meses que o Ministério recebe, de maus tratos com relação a idosos. Mas esse número, pelo que vocês têm me contado aqui, e eles vão falar agora para vocês, é muito maior. Então eu gostaria que a senhora Miriam começasse falando sobre os dados e também quais são os casos mais comuns de violências, tanto físicas quanto psicológicas. No Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa, nós temos registrado várias denúncias, principalmente de um familiar denunciando o outro familiar. Mas é muito importante também chamar a atenção que tem alguns tipos de maus tratos que você nem percebe. Você pensa que é dar somente casa e comida e aquele idoso já está tendo assistência. Mas muitas vezes os familiares se apropriam do rendimento, deixa de comprar o medicamento. É uma pessoa hipertensa, aí o pai ou a mãe não está com a pressão alta naquele dia, deixa de comprar o medicamento. Então a apropriação do cartão para retirada da aposentadoria, dos seus rendimentos. E o que se observa também, que sempre um familiar denunciando o outro, é nos maus tratos da questão do atendimento do idoso, não dando aquela assistência que ele merece. Então, com frequência, no Conselho Municipal do Idoso, a gente vem recebendo também esse tipo de denúncia, mas eu queria também chamar a atenção para os senhores donos de empresas, de ônibus, de transporte coletivo, que tenham um olhar mais direcionado para a pessoa idosa. Veja essas pessoas idosas que elas têm dificuldade em subir no ônibus, os batentes são altos, então tem a questão da acessibilidade, tem a questão que esses motoristas, esses condutores, essas pessoas que andam de transporte coletivo, tenha paciência com essa pessoa idosa. Constantemente nós recebemos denúncia que teve dificuldade de subir porque o ônibus deu uma arrancada, que está sozinho na parada de ônibus, não para porque tem um idoso sozinho na parada de ônibus. Então, queremos chamar a atenção, tanto nós que fazemos parte do Conselho Estadual, do Municipal, as instituições de longa permanência, a Universidade Federal da Paraíba, na qual eu sou docente de um curso de pós-graduação de gerontologia, que, por sinal, tivemos uma disciplina agora recentemente, onde discutimos a questão dos maus tratos, e chamar a atenção realmente dessas pessoas, da sociedade civil, dos dirigentes, que você também vai ficar velho, porque velho sempre é o outro. Mas é importante que você dê atenção, dê carinho e que o direito do idoso, ele tem que ser garantido. Então, nós que fazemos parte do Conselho Estadual, Municipal, queremos chamar a atenção nesse sentido, que o Conselho ele tem um papel fiscalizador, é um órgão deliberativo, mas nós estamos aqui para encampar também as políticas públicas e a questão do direito da pessoa idosa.
E é importante que as pessoas tenham essa atenção que o estatuto está aí, mas que ele tem que ser posto em prática. E um dado importante é que as causas de violência, quedas e toda sorte de abuso físico, maltrato ao idoso, elas ainda não são consistentes segundo as estatísticas. E segundo pesquisadores, 70% das ocorrências elas não entram nas estatísticas por diversos motivos. Então isso aí você vê que o Ministério Público da Paraíba diz que são 100 casos, né? Mas a inibição, a falta de orientação, a falta de conhecimento da lei leva essas pessoas a não procurarem os conselhos, o Ministério Público e os órgãos competentes. É um exemplo muito prático. A doutora delegada do idoso, ela me informou que a dificuldade dela, quando vai dar atenção ao idoso, é que quando a viatura chega à porta dessa pessoa, eles se escondem, porque pensam que aquela viatura policial só existe para prender, para dar mal-estar. Não. A delegada vai ali por uma questão apenas de dar um apoio, muitas vezes por denúncia, mas é que eles se retraem, porque eles acham que uma viatura na porta da casa é uma decepção, é uma coisa ruim, é vergonhoso. Então, essas estatísticas, realmente, ainda hoje, nós não temos elas consistentes, precisas, exatamente por causa desse retraimento, por causa desta condição de pobreza, de vergonha que as pessoas têm em receber as autoridades, quer sejam para a estatística, quer ser para algum tipo de ajuda. Então essas estatísticas hoje, elas não são muito consistentes devido a esses fatores. E um dado muito importante é que, segundo a ONU, em 2050, o número de idosos será igual ao número de jovens de 14 anos. Quer dizer, é um dado que merece ser considerado, ser estudado, ser visto, porque essa população aumenta e, a mais das vezes, como na cidade do interior, elas fazem a maior parte do capital de giro dentro dessa cidade pequena, exatamente por causa dessas aposentadorias. E por causa dessas aposentadorias, hoje que são imensas, é um grande número, as pessoas se aproveitam, aí vem agora o quê? A fábrica de procurações. Recentemente nós tivemos uma pessoa, inclusive oficial da Polícia Militar, que foi ao conselho dar queixa de que uma pessoa de 83 anos, ela sofreu uma queda, foi levada a um hospital, e uma pessoa que toma conta dela, entre aspas, ela levou essa pessoa para ser internada no Juliano Moreira após essa queda. E os familiares, vizinhos, quando foram lá, ela estava completamente dopada. E chegou-se ao conhecimento de que essa pessoa de 83 anos, ela trabalhou sempre no Juliano Moreira. E essa pessoa que toma conta da procuração, inclusive, de uma casa dela, também trabalha no Juliano Moreira. E quando o Conselho acionou o CEAV, que é um Centro de Atendimento às Vítimas de Violência, que é um programa federal vinculado à Secretaria da Administração Penitenciária, foi lá para fazer um levantamento e nós estamos estudando esse caso, exatamente através de uma denúncia popular de uma pessoa que se dirigiu ao Conselho para fazer exatamente valer o direito do idoso nesse caso específico. Então nós estamos vendo por aí que já existe uma noção de que os conselhos estão atuantes, que os conselhos existem não apenas no papel, mas sim de fato agindo e interagindo com as pessoas. Senhora Marilene, alguma colocação? Sim, com relação a esses números que Almeida fala, é importante que a gente não se detenha na estatística, né, numérica. É importante que a gente perceba esses números, que a gente vê citado em palestras, em debates, em todas as ocasiões, e que a gente comece a pensar nesses números como ação, né? Como a gente pode agir frente a esses números que são gritantes, que são difíceis para a gente trabalhar. E é para isso que o Conselho Estadual e o Conselho Municipal e todos esses órgãos que nós estamos em parceria dentro da Grande João Pessoa e por que não dizer na Paraíba, para fazer um trabalho melhorado no sentido da não violência ao idoso. A não violência psicológica, a não violência social, não é? Porque você vê o idoso rico, ele fazendo determinadas coisas, ele não é visto, mas que pessoa, né? Ele é até elogiado.
e o idoso pobre ainda é visto de maneira diferente. Então, o preconceito, não é? O maltrato social é uma coisa, é um maltrato, é uma violência muito sutil. Então, é dessa violência sutil que nós nos preocupamos. Nós, enquanto gerontólogos, enquanto psicólogos, atendemos diariamente nos consultórios, nas instituições, nas repartições. Nós observamos e nem sempre nós podemos tomar atitudes, porque a gente precisa de ter todo um aparato, né, para que a gente se respalde com relação a isso. Então, aí eu chamo a atenção aos órgãos públicos, aos governantes, né, e para que a gente crie políticas públicas, que a gente crie leis próprias, adaptadas às nossas situações, às nossas gritantes dificuldades que nós temos aqui na Paraíba. Nós observamos todos os tipos de maltratos quando nós passeamos, principalmente no comércio, né? Nós percebemos como o idoso é enganado, ludibriado nas grandes vitrines, né? Acompanhado de seus netos, que não sabem mal assinar o nome, mas que levam o idoso a comprar, né? Sobre as vitrines, né? Mirabulosas. Eu acho que isso também é um maltrato. Nós precisamos cuidar dessas violências sutis do comércio, né? Da exploração do comércio em cima do idoso, né? E, enfim, nós precisamos também dar um olhar bem atento, que nós já temos um trabalho assim há muito tempo dentro do Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisa da Terceira Idade, porque a gente sempre gosta de dizer, a gente tem que cuidar bem do jovem para que a gente veja um velho bem acomodado, né? Bem assistido. Então, a gente precisa ter esse trabalho também educativo dentro das escolas, urgentíssimo, né? Nós já temos uma iniciativa própria do Núcleo Integrado de Estudos e Pesquisa da Terceira Idade, mas aí eu estou usando agora do momento para convocar toda a comunidade civil, toda a população, para ficar mais atenta para a educação do seu filho, do seu neto, e para que você fique mais atento para o velho que está do seu lado, o velho que está convivendo com você e o velho que está sendo criado dentro de você. Porque, como a professora Miriam disse, nós não vamos ficar eternamente jovens, nós vamos também envelhecer, né? E nós precisamos ter essa consciência, né? É uma questão de humanização, né? É uma questão de cidadania, é uma questão de cristianismo também, né? O lado espiritual, ela precisa ser também trabalhada nisso aí, né? Então, não a violência de maneira geral e em especial ao idoso em qualquer instância. Eu gostaria que vocês citassem exemplos de casos os mais absurdos que vocês já puderam acompanhar de maus tratos a idosos, porque do grande número de denúncias, uma boa parte é psicológica, não é? De violência psicológica, justamente. Muitos dos idosos, eles são ludibriados, como esse é o termo que inclusive vocês utilizaram, enganados mesmo através de procurações que dão direito ao procurador de fazer o que bem quiser em nome daquele idoso, uso indevido do cartão do INSS. Então, quais são os casos mais comuns com os quais vocês já se depararam? Por favor, senhora. Os casos que a gente chama a atenção nos maus tratos verbais. Como machuca, gente. Quanto esses idosos têm queixas de maus tratos verbais que as pessoas acham que nem estão fazendo nada demais, né? Então, esses maus tratos, é importante que quem tiver o seu idoso em casa, dê atenção, tenha paciência, dê assistência médica, porque não é deixando o idoso sem assistência médica que você acha que está fazendo, que ele já está velho, não precisa mais dar essa assistência devida. É importante que ele tenha uma assistência médica, que ele tenha assistência da família, que tenha direito ao lazer. O Estatuto do Idoso, ele está aí, que é direito de todo cidadão ter lazer, ter educação, ter saúde, mas a família, ela é primordial nessa assistência. E o idoso, quando ele se sente que é uma pessoa amada, que é uma pessoa querida, ele chega nessa velhice muito mais feliz. E esse convívio familiar, ele é muito importante porque a base da sociedade é a família. É através da família que você tem um direcionamento de uma sociedade melhor. Um dos
casa, nós vamos começar a orientar e não dizer que vamos fiscalizar, né? Vamos primeiro usar a tática da orientação. Um ponto primordial que se chama transporte coletivo. Eu mesmo fui à estação rodoviária e pedi uma passagem para teste. Digo que eu quero uma passagem do idoso. O que é preciso? A identidade e o comprovante. Comprovante, até 2 salários mínimos, apresentei o comprovante e a identidade. Ele olhou muito bem. Agora, só que existem 2 horários para o idoso. 4 horas da manhã e 7 da noite. Eu digo, mas a lei não diz que o transporte para o idoso é pré-determinado ou é um tipo. Ele diz que é transporte coletivo. Todo e qualquer tipo coletivo. Outro, 10% dos assentos, eles devem ser marcados. Devem ser marcados, não apenas na teoria, mas na prática, eles devem ser marcados. Idoso, idoso, idoso. Isso não se cumpre de forma alguma. Então, os transportes intermunicipais, interestaduais, eles não cumprem a lei de dar o abatimento de 50%. Os da capital, nos situados da capital, eles não têm em ônibus nenhuma indicação que aquele percentual é destinado ao idoso. Então, dentro dessas exigências que a lei no Estatuto do Idoso 10.741 registra, nós vamos orientar, vamos chamar os proprietários de ônibus e vamos mostrar que existe a lei e a lei deve ser cumprida. Então, outra violência muito grande, o motorista, antes que o idoso bote o pé no primeiro degrau, ele já arranca. Isso é um desrespeito, além de outros desrespeitos que eles fazem com a pessoa idosa. Está na parada do ônibus, não param porque sabe que aquela passagem é gratuita. Mas nós vamos orientar, vamos fazer uma campanha com o Ministério Público, principalmente com o Ministério Público, com o Conselho Municipal, com todas as entidades, para conscientizar aquelas pessoas que estão em níveis maiores de que os artigos da lei 10.741, elas têm que ser cumpridas, elas têm que ser obedecidas, elas têm que ser dentro daquilo que a lei visualiza, elas têm que obedecer. É um trabalho que nós vamos fazer conjuntamente. Tem que ser um processo educativo. Né? Educativo, o Brasil, é importante chamar a atenção que o Brasil, a população envelheceu em 40 anos. Então é muito pouco tempo para essa população ela entender como esse envelhecimento foi tão rápido. Nós chamamos a atenção que a Europa passou 120 anos para envelhecer a população. Né? E tem uma estrutura. E nós que somos um país em desenvolvimento, na realidade a população não está preparada, não existe uma política ainda adequada para essa população idosa. Então, esse trabalho é um processo educativo que seja com os governantes, que seja com a sociedade civil, que seja com os familiares, que é muito importante chamar a atenção. É na família que o idoso tem que ser acolhido. Rapidamente, eu gostaria que a senhora citasse o exemplo, porque o nosso tempo já está se esgotando, mas eu não vou deixar a senhora de fora. Acho que vou ser repetitivo com relação ao que já foi dito, né? Os maus tratos, a violência é psicológica, ela é verbal, e ela começa na família, como a professora Miriam bem falou, e ela ter essa continuidade na escola, no trabalho, no lazer, que não é dado lazer ao idoso, é um tipo de violência, submeter o idoso a sempre ficar em determinados locais ou o dia todo em casa, porque ele não pode sair a uma rua ou para um comércio, porque as ruas não têm condições, né? As barreiras arquitetônicas são as maiores possíveis para o idoso, né? Onde é que a gente está respeitando a autonomia do idoso? Se respeitar a autonomia do idoso é deixá-lo sair para passear, para visitar amigos, para fazer suas compras, para receber o seu dinheiro, para ser livre, né? E ele está sendo violado nesse sentido. E aí eu faço um alerta para que a gente novamente volte à família, o trato na família, observe sempre aquele cuidador que às vezes é muito delicado, onde a gente já teve denúncias de pessoas que se fazem de pessoas que tratam bem o idoso, mas na ausência
existem coisas bem diferentes. Então, capacitar o cuidador que vai cuidar do seu idoso, observar o movimento, o comportamento dele durante o dia, por que ele está mais triste, por que ele está dormindo mais, será que não houve uma medicação a mais para aquele idoso dormir, para não dar trabalho ao cuidador, ao enfermeiro? Isso é um cuidado que a gente deve ter permanentemente, principalmente na área de saúde, né? E aí, para que os idosos também fiquem atentos para reivindicar os seus direitos. Não abram mão, você tem direito. Você, a vida inteira, você educou o seu filho, você educou o seu neto. Então, reivindiquem também, né? E não deixe que os seus netos sejam pessoas que vão tratar mal os seus pais ou vocês mesmos, né? Nós fazemos um alerta e até convocamos as pessoas a se sensibilizarem com esses trabalhos, se envolverem com esse trabalho com o idoso e com a questão, o tema velhice e envelhecimento de maneira geral. Agora, em 1 minuto, eu gostaria, começando pela senhora Miriam, que vocês fizessem as considerações finais, dando inclusive telefones e endereços. Eu queria chamar a atenção, mais uma vez, que o Conselho Municipal do Idoso de João Pessoa, ele funciona na Casa dos Conselhos, ao lado da Bica, na rua Cizenando Costa, número 57, no Roge. O telefone do Conselho é 3218-9845. E o Conselho ele está aí para reivindicar a questão das políticas públicas, a questão do direito do idoso e chamar a atenção realmente que através de um processo educativo é possível mudar uma sociedade. Muito obrigado pela essa oportunidade. Senhor Antônio. Agradecemos imensamente a oportunidade que foi dada, tanto ao Conselho Estadual do Idoso, como municipal, como das entidades asilares, porque trouxe-nos a oportunidade de mostrar a face oculta das pessoas que vivem à sombra da idade. Agradecemos. O Conselho Estadual do Idoso é situado no bloco 2 do Centro Administrativo em Jaguaribe, atendendo pelos telefones 083 3218 4489. Estamos à disposição de todos e queremos fazer um convite aos prefeitos para que se mobilizem no objetivo de fazerem a fundação, a criação dos conselhos municipais em todo o território paraibano. Muito obrigado. Senhora Marilene. Nós que fazemos a Vila Vicentina Júlia Freire, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para que vocês nos visitem e vejam uma instituição que realmente é uma instituição de referência hoje em dia dentro da Grande João Pessoa. A Vila Vicentina Júlia Freire fica situada na rua Etelvina Macedo de Mendonça, 327, na torre por trás do Hospital da Unimed. Bem, então eu gostaria de agradecer aos meus convidados de hoje, como também a você, telespectador, que ficou ligado no João Pessoa em Debate. Até a próxima.